A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar a Palavra de Deus, mais um devocional, e juntos vamos estar crescendo na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Provérbios e estamos no capítulo 19. E tem sido muito bom esses estudos, temos tirado muitas lições do livro de Provérbios, a cada versículo um ensinamento novo e que possamos aplicar em nossa vida todos esses ensinamentos para que possamos viver uma vida de paz e prosperidade, né? Uma vida abençoada na presença de Deus. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. E você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. Uma sementinha que estamos plantando para ajudar muitas pessoas. E eu creio que Deus dará o crescimento e Deus já tem dado crescimento aqui neste lugar. E eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp com outras pessoas que também gostam e amam a palavra de Deus. E é isso, meu irmão, minha irmã. Vamos lá para mais um estudo? Provérbios 19, a versão da minha Bíblia é a NVI e vai dizer assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que faz perversamente. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Aleluias. E versículo 2 e 3 também. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. E é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Aqui diz que a tolice é exposta em um mundo onde muitas pessoas são tolas ao ponto de acreditarem que o dinheiro trará felicidade. Salomão nos ensina que é melhor comer um prato de hortaliças com a alma em paz do que viver em fartura e ser perturbado. Os tolos nunca aprendem, vivem correndo atrás do vento e, quando chega a ruína, é contra Deus que eles se indignam, ao invés de aprenderem a lição. Aleluias, glórias a Deus, né? Que possamos aprender com o Senhor, né? Os tolos, eles não querem saber de sabedoria, eles só querem fazer do jeito deles. E aí, quando vem a ruína, ainda bota a culpa em Deus, né? Por que aconteceu isso, né? Mas será que ele seguiu um caminho de sabedoria na presença de Deus? Porque Deus está aqui, ó, nos ensinando todos os dias, né? Está na palavra, é só abrir a palavra e estudá-la e vamos aplicar para que a gente venha a ter sabedoria, né, meu irmão e minha irmã? Possamos buscar a sabedoria que vem do Senhor. Versículo 4 ao 7 fala sobre os relacionamentos e vai dizer assim: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhe ajuda, não os encontra em lugar nenhum. E esses versículos, meus irmãos, eles tratam dos relacionamentos quebrados como um amigo que troca seu amigo pobre em favor do rico. A testemunha falsa que vende a sua palavra. O resultado da vida de pessoas que agem sempre com interesses em si mesmas é a morte. Pessoas que olham para as outras com interesses nunca desfrutarão da alegria de uma amizade verdadeira, né? Glória a Deus por esta palavra. Aqui nós vemos que, na verdade, o dinheiro ele não paga nenhuma amizade verdadeira.
Porque é no momento mais difícil de nossas vidas que nós vamos ver quem realmente está ao nosso lado, né? Será que os nossos amigos têm sido os amigos realmente verdadeiros, né? Quando você está na prova, quando você está lá embaixo, né? Lá, talvez sem recursos financeiros, eles estão ao seu lado, né? Lá no mundo existem muitas amizades. Quando você está lá por cima, né? Quando você está bem, quando você está cheio do dinheiro, está cheio de amigos ao seu redor, batendo nas suas costas, sou teu amigo. Mas quando falta o pão de cada dia, quando você estiver lá na pobreza, será que essas pessoas vão estar lá junto com você também? Né? Será que elas serão sua amiga? Né? Aí sim nós veremos quem são aqueles verdadeiros amigos, porque quando você estiver na dificuldade, vamos ver quem vai estar ao seu lado. Quais foram os amigos que ficaram com você ao seu lado, né, no momento mais difícil da sua vida. Nós vemos lá na palavra, quando fala em Jó, né, que até os amigos de Jó ficaram contra ele. Né, foi no momento mais difícil da vida de Jó, porque quando ele tinha tudo, estava todo mundo ao redor. E quando faltou tudo, né, quem foi que ficou ao lado dele? Então, que possamos buscar, né, ter relacionamentos com pessoas que são realmente verdadeiros amigos, né, que independente de você ter ou não ter, eles sejam os verdadeiros amigos. E como eu já falei aqui, há uma importância muito grande, né, de a gente orar também por isso, para que Deus dê a você verdadeiros amigos. Amigos que amam ao Senhor, amigos que temem ao Senhor, amigos de Jesus para serem seus amigos. Amém? Versículo 8 vai dizer assim, ó, quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. Aqui fala do descanso para a alma. O entendimento das realidades que nos cercam não é algo que possuímos naturalmente. É preciso investir tempo e energia para adquiri-lo. Você está amando a sua alma ou somente gastando seu tempo aqui na terra? Aleluias, glórias a Deus. Versículo 9 fala sobre a testemunha falsa e vai dizer assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. A falsa testemunha é sempre um mentiroso. Sempre que alguém falta com a verdade, está mentindo, mesmo que a falsa testemunha saia ilesa do juízo humano, ela não será inocentada do juízo divino, né? Na verdade, nós sabemos e temos a plena certeza que o dia do juízo final chegará, né? Muitos podem escapar, estar aí contando mentira, tá prosperando, tá vivendo bem, né? Aqui na terra, né? E mentindo, só agradando, né, ao inimigo de nossas almas, né? Que ele é o pai da mentira. Mas no dia do juízo final, essas pessoas irão prestar contas com o nosso Deus, que é o nosso juiz, né? O único juiz. Então, a justiça será feita, porque o nosso Pai, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo também, um Deus de justiça. Amém? Versículo 11 e 12. Não, versículo 10, que vai dizer assim, ó: não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Aleluias. Promover um indivíduo insensato é um grande perigo, pois ao receber poder em suas mãos, ele usará sua força para promover o mal e não o bem. Já as pessoas sensatas usarão o poder para o bem coletivo. Os tolos somente o empregarão em benefício próprio. Aleluias. Versículo 11 e 12 fala: a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Aqui, meu irmão, minha irmã, nos mostra que sobre o caráter, né?
e que, aleluias, sobre o caráter. E fala assim, ó, que os homens demonstram o caráter de Deus quando mostram paciência e quando conseguem ignorar as ofensas dos outros. Esse tipo de magnanimidade é prudente e enobrece as pessoas. Um bom rei ou governante é lembrado pela sua bondade. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E versículo 13 e 14, né, vai nos mostrar a diferença entre uma família feliz e uma família infeliz. E vai dizer assim, ó: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Eu acho que eu me confundi aqui e troquei. Mas esse é o versículo 13. A casas e riquezas, versículo 14, herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E glória a Deus por isso. Salomão contrasta aqui uma família feliz e uma infeliz. Um filho insensato é um companheiro e um companheiro rixoso são uma tragédia. Já uma casa onde o Senhor é o centro e os pais demonstram prudência será um lugar abençoado e repleto de alegria, né? O que é rixoso, né? É uma pessoa briguenta, né? Tanto homem quanto mulher, né? Na casa onde há uma pessoa, uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, um homem rixoso, que é um homem briguento, não vai ter felicidade, meu irmão, minha irmã, só vai ter falta de paz. E também o versículo fala que o filho tolo é a ruína do seu pai, né? Um filho que só traz tristeza para dentro do seu lar, desobediência, um filho que desobedece aos seus pais, que não respeita os seus pais, isso Deus não se agrada, né? A gente sabe que a palavra diz que os filhos devem honrar seu pai e sua mãe e respeitar, né, os seus pais e sua mãe. É algo muito importante e eu gosto muito de ensinar isso aos meus filhos. Sempre falo, né? Sempre ensino, sempre falo, sempre exorto, porque é um mandamento com promessa, né? Só temos a ganhar. O filho que é obediente só tem a ganhar. E eu tenho ensinado assim aos meus filhos e tenho falado, conversado, disciplinado. Tenho 3 filhos e tenho gêmeas de 11 anos e tenho o Davi, que tem 4 aninhos, né? E eu já tenho disciplinado, ensinado que aquele filho que é obediente, ele só tem a ganhar. Mas o filho desobediente perde coisas e merece castigo. E é isso que eu tenho ensinado, porque com Deus é do mesmo jeito, meu irmão e minha irmã. Quando nós somos filhos obedientes, filhos que respeitam e temem ao Senhor, nós só temos a ganhar. Deus é lindo como Ele cuida de nós, mas aqueles filhos que são desobedientes, aqueles filhos que não querem obedecer a sua palavra, né, vão pagar o preço pela desobediência, vão pagar o preço pela tolice, né? Aí nós vemos a tolice, o homem tolo, né, que não segue a instrução do pai. E aí os versículos próximos vai dizer assim. Versículo 15 fala do preguiçoso, que vai dizer assim, ó: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Glória a Deus. Como Provérbios fala de preguiça, né, irmãos? Fala muito mesmo. A preguiça é a origem da pobreza. Onde ela domina, existe muito sono e pouco trabalho. Os que dormem enquanto deveriam trabalhar, que não guardam para os momentos difíceis, cairão em pobreza quando o inverno chegar, né? O preguiçoso, preguiça não é de Deus. Com certeza, preguiça não é de Deus, né? Nós vemos isso, até porque Deus trabalhou, né? Deus fez o mundo, passou aí dias fazendo o mundo, trabalhando para nos mostrar, né, como o trabalho é digno, como o trabalho é bom, né? E se a preguiça, ela vai nos trazer a pobreza, né? Como é que você vai adquirir? Como é que você vai conseguir as coisas se você tem preguiça de batalhar, né? Então, possamos entender que preguiça não faz bem a ninguém, né? Provérbios alerta isso. Versículo 16 ao 19 vai dizer assim, ó:
Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Olha aí, como esses versículos falaram sobre aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Quando eu falei sobre a família, sobre filhos desobedientes, né? Aqui fala também de obediência. E diz assim, ó, a explicação, que os mandamentos de Deus nos foram dados para serem fonte de vida. A obediência ao mandamento é vida, né? Nos traz vida. E ninguém é salvo por obedecer os mandamentos, mas pela fé em Jesus Cristo. Porém, quando cremos em Jesus, somos fortalecidos a seguir a lei. Sendo assim, esse trecho trata do impacto da palavra de Deus na vida do ser humano. Os princípios são desenvolvidos em 3 áreas: trazer bem os pobres, tratar bem os pobres, disciplinar os filhos e glória a Deus por tudo isso. Então, trata-se de tratar bem os pobres, como diz no versículo 17, que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará, né? Aquilo que nós fazemos pelas pessoas aqui na terra, nossa recompensa vem do Senhor, né? Porque Deus não deve nada a ninguém. Não que a gente venha fazer esperando receber, mas Deus vai retribuir, meu irmão, minha irmã. Com certeza Deus vai retribuir. E disciplinar os filhos, como eu já havia falado, né? A gente deve ensinar sobre obediência aos nossos filhos, né? Isso, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre disciplina, e fala que é a esperança, no versículo 18. E que se a gente não disciplina é porque a gente quer a morte dos nossos filhos, né? A gente está querendo ensiná-los o bom caminho. E a disciplina não é castigo, irmãos. Com certeza não é. É um amor a disciplina, né? Versículo 20 vai dizer assim: ouçam conselhos e aceitem instruções, e acabará sendo sábio. Glórias a Deus. Ouvir conselhos e segui-los é bênção nas nossas vidas, né, irmãos? E vai dizer assim, ó, o ser humano que tem os ouvidos atentos ao conselho e o coração aberto à instrução, coloca os pés na estrada da sabedoria. Embora conhecimento não seja sinônimo de sabedoria, por outro lado, não existe sabedoria sem conhecimento. Portanto, a sabedoria procede à instrução, e a instrução é a base da sabedoria. Glórias a Deus. Versículo 21 fala sobre propósito. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O ser humano costuma fazer muitos planos, agitamos nossa mente com inúmeras cogitações. Porém, não é a nossa vontade que permanecerá, mas sim o plano de Deus. O Pai conhece o nosso futuro eterno. Por isso, a melhor oração que podemos fazer é: Pai nosso, seja feita a tua vontade, né? Glórias a Deus, né? Como sempre gosto de dizer, os planos de Deus são maiores, são melhores, né? O nosso Pai já viu lá na frente como será, e que a gente possa confiar nos planos de Deus, né? A gente pode fazer muitos planos, cogitações, mas antes de realizá-los, nós devemos apresentar a Deus, querendo saber se realmente vai dar certo, se isso está no coração dele, porque o propósito do Senhor é muito maior, é muito melhor para as nossas vidas. Versículo 22 vai falar sobre um coração generoso e vai dizer assim: o amor que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. E diz assim que o mentiroso dessa passagem esconde o que tem para não socorrer o próximo. Já o pobre reparte o pouco que tem para socorrer o aflito. Misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. Você está sendo misericordioso? É o que fala a explicação. Será que nós estamos sendo misericordiosos, Muitas vezes a gente inventa desculpas para não ajudar o próximo e
esse versículo está nos ensinando, né? Que isso é verdade, sabe, irmãos? Eu vejo muito isso, porque às vezes pessoas que não têm quase nada e ainda reparte o que tem, né? E Deus é lindo porque acontece a multiplicação na vida dessas pessoas, né? Mas existem aqueles mentirosos, né? Que tem para fazer, mas não faz e ainda inventa mentiras para não ajudar o seu próximo. Versículo 23. O versículo 23, ele fala do temor ao Senhor. E vai dizer assim, que o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O temor do Senhor tem duas vertentes. A primeira delas se refere ao medo que devemos ter de quem é o grande juiz do mundo. Já a segunda se refere à reverência diante daquele que tem em suas mãos o nosso destino. Glórias a Deus. Nós devemos temer ao Senhor. E o temor do Senhor é uma proteção para as nossas vidas, né? Ele nos livrará de todo mal, né? Como quando nós tememos ao Senhor, nós teremos vida, né? Porque nós, antes de fazer qualquer coisa ruim, a gente vai pensar, isso não agrada a Deus. Isso não é do agrado de Deus. Isso é temor ao Senhor, né? Você muitas das vezes não faz certas coisas, meu irmão e minha irmã, pelo temor do Senhor que tem no seu coração. E glória a Deus por isso, porque isso é uma proteção para nossas vidas. Uma grande proteção. O versículo 24 fala novamente sobre a preguiça. O preguiçoso não põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levar a boca. Aleluia. E vai dizer assim a explicação. Mais uma vez, Salomão fala da preguiça, e esse é um tema recorrente no livro de Provérbios. Nota-se que todas as vezes em que a preguiça é citada, ela está diretamente ligada a algo negativo, né? Realmente a preguiça é algo negativo. Preguiça não é de Deus, realmente não é de Deus. Glórias a Deus. Versículo 25 fala sobre aprender com os erros. E vai dizer assim: açoite, o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Uma pessoa prudente, ao ver o escarnecedor ser ferido por seus erros, percebe que seguir pelo caminho é loucura. O prudente tem a humildade para aprender e observar o qual caminho está andando e reconhecer quando está errado. Glórias a Deus. E que nós aprendemos com esse versículo, meu irmão e minha irmã, né? Que quando nós aprendemos com os erros, e a gente não precisa cometer os mesmos erros para aprender, porque, né, tem pessoas que só aprendem quando é ela que passa pelo erro, né? Mas aqui nós vemos que uma pessoa que ela já aprende vendo o erro do outro, né, é uma pessoa que já é prudente, é uma pessoa que já tem já tem mais sabedoria do que o outro, que quer passar por aquilo para aprender, né? Então a gente já tem que observar, meu irmão e minha irmã, já ao nosso lado, né? Se talvez tenha alguém ao seu lado que seja imprudente, tolo e já passou pelo problema, então você olha e vê e aprende com aquilo ali, e fala, opa, eu não quero esse caminho não, porque eu já vi, ó, o que dá nesse caminho aí, ó. Eu não vou andar por aí não. Temos que reconhecer, né, que estamos errados e buscar seguir pelo caminho certo e aprender com os erros. E não é preciso a gente errar também igual, não. A gente pode observar e ver, né, o caminho e falar, epa, vou seguir um caminho diferente. Eu não vou errar também nessa área, não. Versículo 26 e 27 fala sobre os filhos. E vai dizer assim, ó, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Salomão apresenta atividades pouco promissoras do filho que causa vergonha. Elas parecem estar associadas a uma tentativa de tomada de posse das propriedades da família. A vergonha e a desonra que um filho causa aos seus pais são sempre piores até mesmo do que a desaprovação da sociedade.
Glórias a Deus, né? Mais uma instrução aqui nesta palavra. E para finalizar, irmãos, versículo 28 e 29 fala da testemunha corrupta. E vai dizer assim, ó: a testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. E vai dizer assim, que a testemunha corrupta interfere diretamente nas decisões de um tribunal. Inverte os fatos para inocentar os culpados e culpar os inocentes. Tanto a testemunha falsa que abre sua boca para escarnecer da justiça, como o perverso que busca arruinar o próximo, são abomináveis para Deus. Porém, a punição dos maus é inevitável, pois ainda que escapem do juízo humano, jamais escaparão do juízo de Deus. Aleluia, né? Jamais escaparão do juízo de Deus. Muitos aqui no mundo podem estar mentindo, roubando, matando, servindo de testemunha falsa e corrupta, se vendendo por dinheiro, mas jamais escapará da justiça de Deus. Então, no dia do juízo final, todas essas pessoas irão pagar a conta, né? Vai estar tudo escrito lá no livro e o Senhor irá cobrar de cada um. Então, nós aprendemos com esta palavra, meu irmão e minha irmã, que tudo que nós fazemos aqui, né, está registrado. E que no grande dia, o nosso grande juiz, que é o nosso Pai querido e amado, Ele vai prestar conta de tudo que nós fazemos. E que possamos aprender com a palavra de Deus cada dia mais e aplicar em nossas vidas. Porque há muito ensinamento na palavra. E se nós colocarmos em prática, nós evitaremos muitos maus em nossa vida, né? E a instrução, ela evita a morte. Deus está nos ensinando o caminho a seguir, porque nós devemos todos os dias ler a palavra de Deus para aprender, porque quando a gente lê, a gente aprende, e às vezes a gente está pecando por falta de conhecimento. Que a gente venha buscar conhecimento na palavra de Deus. Leia a Bíblia, né? Tenha a sua Bíblia, marque ela, escreva, estude, anote, para que você venha entender. Eu gosto muito de deixar tudo anotado. Minha Bíblia, ela tem espaços para anotações, é toda marcadinha, tem as palavras, os estudos, eu boto tudo escritinho, porque todo dia eu gosto de estar meditando nisso. Isso é um devocional ao Senhor, né? Meditando, conversando com o Pai, porque oração é uma conversa. Todo dia a gente tem que estar conectado com o Senhor e se fortalecendo na palavra de Deus, porque é ela que nos dá força, né? Para prosseguir, nos dá ensinamento e nos mostra o caminho certo a seguir. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir, nós estaremos estudando o capítulo 20 de Provérbios, e tem sido uma bênção, né? Cada ensinamento que temos aprendido aqui. Deus abençoe e até a próxima.